Você está iniciando na fabricação dos seus blocos de concreto. De repente você depara com a seguinte situação: seus blocos começam a quebrar, você aumenta o cimento, seus blocos quebram, você aumenta o cimento. Porém, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês outra realidade, que bloco de resistência não é somente cimento. É lógico que o cimento é muito importante para você conseguir uma resistência, mas tem vários outros fatores que vai te fazer um bloco de excelente qualidade e resistência, que é um traço bem feito, colocar aditivo, umidade correta, operar bem a sua máquina de maneira que você vai respeitar o tempo de enchimento, regular a prensagem dela, fazer um processo de cura eficiente. Nesse vídeo aqui, eu vou estar passando toda essa linha de produção de maneira que você vai conseguir extrair o máximo de qualidade possível nos seus blocos de concreto, canaletas e pisos. Então, vem... A qualidade do seu bloco de concreto começa na escolha do seu agregado. Você saber escolher os agregados da maneira correta é de extrema importância. Por quê, Plínio? Os agregados têm o agregado mais fino e o agregado mais grosso. Geralmente, agregado mais fino, o pessoal utiliza pó de pedra ou areia fina. E tem um agregado mais grosso, que é a brita zero, ou pedrisco, como muita gente conhece. Então, você sabendo fazer um meio termo nesse traço para você conseguir resistência e acabamento é de extrema importância. O que vocês têm que entender na hora de elaborar o seu traço? Agregado fino é responsável por dar acabamento. Agregado grosso é responsável por dar resistência. Porém, o excesso de agregado fino pode ocorrer trinques e deixar o seu bloco fraco. O excesso de agregado grosso pode deixar o seu bloco muito rústico. Então, você tem que conseguir esse meio termo entre os seus agregados. Ah, me faça um traço aqui para minha máquina. Isso é uma questão muito complicada, porque varia muito de região para região. Eu vou deixar no canto do vídeo aqui para vocês verem o pó de pedra que eu estou utilizando hoje. O meu pó de pedra aqui eu fabrico somente com ele, porque ele é um pó de pedra muito completo. Ele tem a parte mais fina e tem a parte mais grossa também do agregado. Tem essas pedrinhas aqui, como vocês podem ver. E eu sei que não é toda região que você vai conseguir esse material que eu tenho aqui hoje, por exemplo. Então você vai ter que fazer o quê? Pegar o seu pó de pedra e acrescentar a brita zero. Depende da granometria da sua brita zero, depende de como é o seu pó de pedra. Então isso varia muito de região para região. Mas você tem que entender isso. Agregado grosso vai te ajudar a dar resistência no seu bloco. Outro quesito muito importante, a umidade da sua massa. Massa seca, bloco fraco. E como que eu sei que a minha massa está num ponto correto? O pessoal geralmente utiliza o teste do bolinho. Você vai misturar a sua máquina ali no seu misturador ou na sua betoneira. Logo após você achar que ela está no ponto, o que você vai fazer? Você vai pegar um pouco na mão e vai apertar a massa. Quando você abrir a sua mão, se esse bolinho que ficou na sua mão aqui não ficar consistente, esfarinhar ou quebrar, quer dizer que a sua massa ainda não está no ponto, ela precisa um pouco mais de umidade. E se você apertou ela e sujou a sua mão, o pó grudou, sua massa grudou na sua mão, quer dizer que está com excesso de umidade. E o ponto correto é você apertar, quando você abrir, o bolinho ficar consistente sem sujar a sua mão. Esse geralmente é o ponto ideal para você estar produzindo seus blocos de concreto. Outro quesito muito importante também, utilizar aditivo. O aditivo ele tem vários benefícios na fabricação de artefatos de concreto, que é conseguir uma homogeneização mais rápida da sua massa, você consegue misturar os seus agregados mais rápido, você consegue reduzir trincas, aumenta a vida útil do seu equipamento. O seu bloco, você tem um problema do seu bloco ficar grudando muito na tábua, ele consegue te auxiliar nessa questão. Você consegue até reduzir um pouco no cimento, utilizando um aditivo de qualidade. Então, o aditivo é de extrema importância também para você conseguir fazer um bloco de resistência. Outra coisa também muito importante, você saber treinar bem o seu colaborador que está operando sua máquina. A máquina, você tem que respeitar o tempo de enchimento da sua máquina. Porque se você não encher bem a sua forma, a sua matriz, o que vai acontecer? Vai ficar faltando massa. Quando a prensa descer, não vai ter massa para compactar. Consequentemente, você vai perder na resistência. E também você tem que saber regular a sua prensa. Porque se você não fizer o prensamento correto no seu bloco, você perde resistência. A maioria das máquinas tem uma regulagem por parafuso em cima. Então aquilo ali é regulagem, o tanto que você quer que a sua prensa desce.
Se você deixar a sua prensa muito em cima da sua forma, não prensando quase nada, você perde na resistência do seu bloco. Então, é importante você respeitar o tempo de enchimento e regular a prensagem da sua máquina. Outro quesito importantíssimo também é você fazer um processo de cura eficiente. Muita gente não faz um processo de cura nos blocos e acaba perdendo muito na resistência e acha que é o cimento. Vai lá, aumenta no cimento, mas a cura é em torno de 30% responsável pela resistência do seu bloco. Então você tem que fazer ela da maneira eficiente. Muita gente faz através da mangueira, mas a mangueira ela não é um processo tão eficiente. Hoje aqui na nossa empresa a gente está fazendo através da lona plástica. Para mim hoje é um processo mais eficiente e com o melhor custo-benefício que está tendo hoje no mercado. Na mangueira, muito difícil você vai conseguir manter o seu bloco sempre úmido, porque ainda mais produções expostas diretamente ao sol. E tem outro problema também. Se você molhar o seu bloco em excesso, você pode acabar tirando o cimento do seu bloco e perdendo na resistência. A lona, ela vai funcionar como um efeito estufa. Você produz o seu bloco ali e vem fazendo a cobertura com a lona. Se a sua produção for exposta diretamente ao sol, eu te aconselho a utilizar a lona preta e branca e deixar a parte branca para cima, que ela vai refletir melhor os raios solares. Hoje aqui na minha produção eu estou utilizando a lona 180 micras preta e branca. Como eu falei com vocês, ela funciona como um efeito estufa. Ela evita que o bloco perca umidade muito rápido. Então o que acontece? O bloco vai evaporando a umidade, bate na lona e retorna para o bloco. Dessa maneira o bloco fica sempre úmido e você consegue uma cura muito eficiente. Como você pode ter visto nesse vídeo aqui, são vários processos na fabricação do bloco de concreto que vai te auxiliar na resistência. A escolha de um bom cimento também é muito importante. Você tem um cimento ali CP5 ou um cimento CP2 F40, você vai conseguir ali uma resistência inicial mais rápida. Consequentemente, você vai conseguir desenformar os seus blocos no dia seguinte, entendeu? Ah, Plínio, aqui na minha região não tem nenhum desses dois cimentos que você me falou. Você pode estar utilizando o cimento, por exemplo, CP3, só que você vai ter que aumentar em torno de 15 a 20% a mais de cimento do seu traço para você conseguir um resultado parecido com o do cimento CP5 ou do cimento CP2 F40. O cimento também é de extrema importância, você dosar a quantidade de cimento no seu traço, saber o seu maquinário que você tem, porque a máquina também vai influenciar na proporção de cimento que você vai colocar. Uma máquina com maior vibração, mais força de compactação, você consegue reduzir no cimento. Se você tem dificuldade aí na fabricação dos seus blocos de concreto, já se inscreva aqui no meu canal, deixe um like para me saber que vocês estão gostando e deixe aqui nos comentários qual a sua dúvida, que eu vou estar respondendo todo mundo e possivelmente eu posso até estar fazendo um vídeo para estar esclarecendo melhor a sua dúvida. Um abraço e até o próximo vídeo.